Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 25 de junho de 2020, 12ª semana do tempo comum, quinta-feira, primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Onatã, de Jerusalém, e ele fez o que é mal diante do Senhor, segundo tudo que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia, com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isto aconteceu no 8º ano de seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, no total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre no país. Deportou Joaquim para a Babilônia, e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país, todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros, em número de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. Em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Invadiram vossa herança os fiéis, os infiéis. Profanaram, ó Senhor, o vosso templo.
Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Derramaram vosso sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Libertai-nos, ó Senhor, por vosso nome glorioso e vossa glória. Libertai-nos, ó Senhor, por vosso nome e vossa glória. Libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados ao extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador, por vosso nome e vossa glória. Libertai-nos, por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não fizemos muitos milagres em teu nome. Então eu lhes declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo o que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Depois que Jesus concluiu essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensinamento. Com efeito, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje com a primeira leitura. Primeira leitura, segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis. Reis, 2 Reis, capítulo 24, versículo 9. E ele fez o que é mal diante do Senhor. Reinado de Joaquim. Se você ler os livros de Reis e Crônicas, você vai ver que todo reinado começa com essa
frase. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor. Pouquíssimos reis que começam dizendo: ele fez o que é reto aos olhos do Senhor. Por exemplo, Joaquim assumiu o reinado. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor. Acais assumiu o reinado. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor. Ezequias assumiu o reinado. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor. Fez o que é bom. Reto é bom. Ele fez o que é bom aos olhos do Senhor. Então, eu pego só essa meditação. Se o nosso reinado estivesse começando agora, ou terminando, e um profeta te escrevesse sobre nós, o que ele falaria? Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor? Ele fez o que é bom aos olhos do Senhor? Ou Não. ele fez o que é mal aos olhos do Senhor? Ele fez o que é mal. Ele Não, fez tudo errado. eu estou dizendo para a gente se colocar no lugar dos reis. Porque Entendi. quando eu leio isso, Entendi. eu me coloco no lugar dos reis. Entendi. Por exemplo, se um profeta estivesse escrevendo sobre mim, né, ele ia falar o quê? Ele fez o que é bom, ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, ou ele fez o que é mal aos olhos do Senhor. Por exemplo, Vitor começou a reinar com 25 anos. Aí colocaram lá, ele fez o que é mal aos olhos do Senhor. O profeta ia dizer isso? Ou o profeta ia dizer, ele fez o que é reto, ele fez o que é bom aos olhos do Senhor. Tá entendendo? Ele fez o que é bom. Não, eu não estou dizendo para responder, é só uma pergunta. É uma pergunta retórica, uma pergunta para a gente refletir. Tá entendendo? Entendi. Para a gente se colocar no lugar dos reis. Entendi. Porque todo reinado começa assim no Antigo Testamento. Entendi. Ou ele fez o que é mal, ou ele fez o que é bom. Entendeu? Entendi. Pra gente se colocar, pra gente refletir sobre a nossa vida, o que a gente está fazendo. Entendeu? Se o que a gente está fazendo é bom ou mal aos olhos de Deus. Só isso que eu quero meditar nessa primeira leitura. Entendi. Vamos ao Salmo agora. Salmo 78. Não, mas voltando na primeira leitura, esse Joaquim, ele não governou bem por causa do pai, que ele pegou tudo de ruim do pai, entendeu? A maioria dos reinados foi assim. Tudo que o pai fazia, ele fazia... A maioria dos reinados de Israel foi assim. Aí o que aconteceu? O Nabucodonosor matou os filhos dele na frente Mas dele. nem todos os reis foram influenciados pelos pais. Né? Por exemplo, teve reis que foram reinados péssimos e os filhos fizeram um bom reinado. Fizeram um bom reinado, Entendeu? Mas assim, vamos agora meditar o Salmo. Não lembreis as nossas culpas do passado. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Libertai-nos, por vosso nome, perdoai nossos pecados. Quando a gente se arrepende, verdadeiramente, genuinamente, dos nossos pecados, nossas culpas, nossos erros diante de Deus, a gente busca reconciliação, busca o perdão, Deus nos perdoa. Deus apaga a nossa culpa, apaga o nosso pecado, nos lava, nos deixa branco como as neves. Eu sei, Vitor, mas isso aí... Porque a nossa alma, quando nós pecamos, ela fica suja com o pecado, entendeu? Então, o sangue de Cristo nos lava. Tem uma passagem no Apocalipse que fala dos mártires no céu. Os mártires no céu cobrando a Deus o seu sangue derramado, a justiça pelos mártires, entendeu? E diz que esses mártires estão com a veste branca, alvejada pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Se nossa alma tivesse veste, ela seria uma veste suja pelo pecado ou uma veste branca, lavada pelo sangue do Cordeiro. Entendeu? Então, Deus nos lava de todo pecado, nos perdoa. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Libertai-nos. Essa libertação, a maior libertação que Deus pode nos dar é do pecado, nosso próprio pecado. Nossa má inclinação, nossa má índole, nossos maus desejos, maus pensamentos, maus sentimentos. Tudo isso temos que pedir a Deus libertação. Entende? Libertação de parar de ofender a Deus, parar de desagradar a Deus, parar de fazer tudo que seja mal aos olhos de Deus, que nem os reis faziam no Antigo Testamento. Entendeu? Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor. Devemos pedir a Deus a graça de viver uma vida que no final dela um profeta possa escrever. Ele fez o que é bom aos olhos do Senhor. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor. Entendeu? Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Pelo nome de Jesus Cristo, nossos pecados são perdoados. O sangue do Cordeiro imolado de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.
que tira o pecado do mundo. Jesus perdoa 70 vezes 7. Infinito. 70 vezes 7 quer dizer infinito. É infinito. Evangelho, o perdão, ele não tem limites, porque o perdão de Deus não tem limites. A gente pode pecar 1 milhão de vezes. Deus vai nos perdoar 1 milhão de vezes, se houver arrependimento sincero de coração. Evangelho. O Senhor esteja com... Ah, não. É a meditação agora. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Cadê? 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. O que significa? Significa que falar Senhor, Senhor, Senhor é muito fácil. Isso, qualquer um fala. Qualquer um fala. Eu quero ver falar Senhor, Senhor, entendeu? E andar como é que se diz? Na comunhão com o Senhor ali, entendeu? Não fazer coisa errada, não ser sujo. Ir na igreja, comungar, entendeu? Fazer o bem, partilhar. As coisas assim, por aí em diante. Porque Deus é tudo. Não adianta falar Senhor, Senhor, olha, Senhor. Sujo, todos nós somos. Não tem como escapar disso. Todos nós somos sujos. Um sujo mais leve e um sujo mais pesado. Né? Todos nós somos sujos. Como eu já disse para você, o sangue de Cristo que nos lava. O sangue de Cristo que nos deixa limpo. Entendeu? E todos nós pecamos todo dia, todo dia. Todo dia, não tem como fugir disso, nossa natureza, nossa carne. A gente peca, entendeu? Mas a gente tem que ter cuidado, sim, que tem pecados que são veniais e tem pecados que são mortais. E os pecados mortais são muito mais graves, muito mais sérios e expulsam a graça de Deus de nós, expulsam Deus de nós. E é muito mais grave isso. Então tem que tomar muito cuidado com os pecados mortais, no caso. Todo mundo peca, todo dia, todo dia. Eu pequei. Todo dia, todo dia, todo dia. Todo mundo peca. Cara, olha, os santos, não tem um santo sequer na nossa igreja que não tivesse medo de morrer. Mas não, no caso, medo de morrer que nem todo mundo tem. Mas medo de morrer por causa que sabe que após a morte vem um juízo particular com Deus. E todos eles tremiam diante desse juízo particular. Mas por que eles tremiam? Se eles eram santos, né? Se eles eram santos. Ser santo não quer dizer que você não peca. Ser santo quer dizer que você se esforça para não pecar, mas você entende como miserável você é. E quando você entende quão miserável você é diante de Deus, é impossível você não entender o juízo particular como é temível. Porque Deus é amor e misericórdia, mas Deus também é justiça. Entende? E nós seremos cobrados. Um dia nós vamos acertar contas com Deus. Não tem como fugir disso. Todo mundo, ateu ou religioso fervoroso, todo dia, um dia nós iremos diante de Deus prestar contas dos nossos atos aqui na terra. Entende? E os santos, eles conheciam muito a palavra, conheciam muito tudo de que eles são a Deus. E a palavra nos diz que quanto mais você souber, mais você vai ser cobrado. Quanto mais graça Deus derramar na sua vida, mais você vai ser cobrado. Mais graça de entendimento, de sabedoria, de entender a palavra, de ter o conhecimento de Deus. Entende? Mas isso não quer dizer que a gente tem que viver na ignorância por causa disso. Isso também já seria errado. Isso é errado também. Não vou aprender porque eu vou ser cobrado. Entende? Porque se a gente não ler, não entender, não ter conhecimento de Deus, não obter o conhecimento de Deus, da palavra de Deus, como a gente vai viver a palavra de Deus? E só vivendo a palavra de Deus nós seremos salvos. Entende? No caso, a salvação já é nossa, porque Jesus Cristo já conseguiu por nós. O mérito é dele, entende? Mas, para nós sermos dignos de ter essa salvação, não adianta você dizer, tá tudo certo, vou viver uma vida como eu quiser viver, porque Jesus já morreu por mim, já pagou pelos meus pecados, então agora tá tudo certo. Isso é errado, entende? Você, no final da vida eu me arrependo, tá tudo certo. Isso é errado. Isso é tentar contra Deus.
Temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita. O próprio Jesus disse. Nos esforçar para entrar pela porta estreita. Que muitos tentarão, mas poucos encontram. Olha, a gente fugiu completamente do versículo aqui, cara. A gente fugiu completamente. Vamos ler de novo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. E o que significa? Olha, não, a Bíblia não está nos dizendo, Jesus não está nos dizendo que não é certo dizer Senhor, Senhor. A gente tem que dizer sim, Senhor, Senhor, porque Ele é nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Deus. Senhor, Senhor. Temos que dizer Senhor, Senhor, sim. Ele não está recriminando isso, não. Jesus não está recriminando quem diz Senhor, Senhor. Porque é certo dizer Senhor, Senhor. Ele está falando que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, alguns que dizem Senhor, Senhor vão entrar. A grande maioria, eu acredito, quero acreditar, que diz Senhor, Senhor entrará. Mas tem alguns que dizem Senhor, Senhor que não vão entrar. Ou seja, o que significa isso? Somente aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus entrará no reino dos céus. Ou seja, você pode dizer Senhor, Senhor, pode pregar, fazer lindas pregações, fazer lindas meditações da palavra, pode... Disse pra você esquecer esse negócio de bom coração, não, mas Deus cara. conhece as pessoas de bom coração, sim, Vitor. Deus conhece, cara, Deus sabe tudo. Sim, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Eu sei que o inferno está cheio de bons corações, mas, entendeu? É pessoas que fingem que tem um coração e não tem. Porque não adianta eu fingir para Deus que eu tenho um coração bom se eu não tenho um coração bom. Entendeu? Que eu não vou entrar pela Olha, o coração é uma coisa muito íntima. Então, mas só Deus sabe, meu filho. Só Deus sabe. Isso que eu tô te falando. Você tá nervosa? Porque eu tô te falando que Deus sabe todas as coisas. Não adianta você bater o pé no chão, que eu conheço muita gente que fala, eu sou boa. Não. Eu sou boa, eu não tenho pecado. Eu sou boa. Entendeu? É isso aí. Ai, meu Deus. Eu sou boa, que eu dei um copo d'água ali pra fulano, eu sou boa. Senhor, Senhor. Nem todo mundo que diz Senhor, se entrar no reino do céu significa que tem muitas pessoas, infelizmente, que vão na missa, que fazem tudo, aparentemente, fazem tudo certinho, sabe? Que pregam lindamente e evangelizam até muita gente. As pessoas se emocionam com a pregação, com a meditação daquela pessoa, mas essa pessoa vive de aparência. No coração, no interior, no íntimo, ela não tem uma relação íntima com Deus. Entende? Não tem uma relação íntima. Porque Deus não vê, Deus vê o coração. Deus perscruta a mente e o coração do ser humano. Meu Deus do céu. Meu Senhor, meu Pai. Eu te contei já uma história. Não conta história não, porque o vídeo vai ficar longo. Não conta história não, pelo amor de Deus. Mas é rápido. Não, por favor. Depois que acabar a segunda. Por favor. O vídeo vai demorar muito. Se você contar suas histórias aí, depois conta, por favor. Não é história, é um negócio rápido. Era rápido. Tá, fala. Eu já te falei isso, vou te falar de novo. Eu conheci uma menina que ela trabalhava na igreja Nossa Senhora das Graças, lá ela que tomava conta do dízimo. Ela levava a metade do dízimo para casa. Então, tá vendo? É isso que eu tô falando. Pessoas que trabalham na igreja, que aparentemente são homens e mulheres de Deus, tá entendendo? Aparentemente são homens e mulheres de Deus. Mas no íntimo, na relação com Deus, não existe. Nervoso que eu tenho disso. Não existe relação com Deus, entendeu? Meu Deus do céu, e ninguém me falava. É isso que fala. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor. Ela me falava. Então, provavelmente essa sua amiga aí, sua conhecida, sei lá, sua conhecida aí, ia na igreja, ia na missa todo domingo e falava Senhor, Senhor, entendeu? E roubava o dízimo. É isso que tá acontecendo nessa passagem, entendeu? Mas é isso que eu tava tentando te falar. Entendeu? Ó, naquele dia, versículo 22, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, não foi em teu nome que fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi publicamente, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Imagina, você tá aqui, né, achando que tá fazendo tudo certinho, aí você morre, você pensa, agora eu vou pro céu, agora eu vou viver eternamente com Deus, vou gozar do paraíso. Aí Jesus vira para você lá no céu e fala, afastai-vos de mim, jamais vos conheci, em verdade eu vos digo, jamais vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Imagina,
Imagina, tem que refletir sobre Meu isso. Deus, o mundo. Temos que refletir sobre isso. Você tem noção, agora que você tá... Ó, e diz aqui, ó, expulsar demônio, fazer milagre, profetizar em nome de Jesus, tudo isso aqui, olha, porque a graça de Deus, ela age independentemente da nossa santidade. Independentemente do nosso nível de santidade. Por exemplo, carisma é uma coisa, santidade é outra. Não quer dizer que os dois não possam dar juntos. Pode sim. O certo é isso. Né? O certo é a pessoa que é carismática também crescer em santidade, no mesmo nível de carisma e santidade, para andarem juntos. Esse é o certo. Mas muitas vezes, a pessoa tem santidade, mas não tem um carisma. Entendeu? Muitas vezes. Ou a pessoa tem um carisma, infelizmente, miseravelmente, não tem a santidade. Como é o caso dessa leitura aqui. Entendeu? Você expulsar demônios, você fazer obras, milagres, em nome de Deus. Imagina isso, e não ser salvo é muito triste. Entendeu? Porque o carisma e a santidade não é que se separam, não. O certo é andar junto. O certo é andar junto. Tanto o carisma quanto a santidade. Mas o carisma é o quê? Carisma é isso aqui, expulsar demônios, pregar, emocionar as pessoas com a pregação, com a palavra, com o evangelho, com as meditações. Entende? Isso é carisma. Carisma que Deus dá. Todo carisma é o dom de Deus. Entende? Todo carisma é o dom de Deus. O carisma, os dons do Espírito Santo, dons carismáticos, entendeu? Falar em línguas, tudo isso é carisma. Ô, Vitor, eu vou te falar uma coisa. Ó, Eu vou te falar uma coisa. Eu não confio em todo mundo da igreja. Eu não confio. Eu fico com o pé atrás. Eu fico com o pé atrás com muita gente. Pela conversa, pelo modo de olhar, pelo modo de falar. olha, tem uma coisa também. Não confio, não adianta. Infelizmente, meu Deus do céu, infelizmente, não confio. Tem uma coisa. A gente tem que sempre pensar o melhor do nosso próximo. Sempre, sempre. Até que se prove o contrário. Temos que pensar, não estou dizendo que tem que confiar em todo mundo. Estou dizendo que tem que confiar. Estou dizendo que você tem que pensar o melhor, sempre. Eu não confio. Não, porque você diz que vê uns olhar, vê umas coisas e acha ruim, acha que a pessoa está fazendo por mal. Não, cara, a gente tem que pensar o melhor. Tem que pensar o melhor, cara. Tem que ter, sabe, no coração isso. Entende? Não é porque deu um olhar estranho. Cara, as pessoas são diversas, dão diversos, há diversidade na igreja, entendeu? Nem todo mundo é igual, cara. Então, graças a Deus, se todo mundo fosse igual. Entendeu? Mas a gente tem que aprender a conviver com as diferenças, aprender a conviver com o diferente. Entendeu? Porque a diversidade da igreja católica é enorme. Por exemplo, tem uma rixa aí na nossa igreja de tradicional contra carismático, né? Os carismáticos acham que os tradicionais estão errados. E os tradicionais acham que os carismáticos estão errados. Cara, mas ninguém está errado. Se a pessoa quer ser tradicional, seja tradicional e seja feliz. Seguindo os mandamentos, a lei de Deus, tudo certo, com a graça, crescendo em santidade. Se a pessoa quer ser carismática, também seja carismática e seja feliz. Ninguém é obrigado a ser tradicional, ninguém é obrigado a ser carismático. Entendeu? Agora, a gente tem que conviver bem com todo mundo, porque todos nós somos um só. Todos nós somos um corpo. Cristo. Tu tá cansado de ir à missa, tu tá cansado de ouvir o padre lá falando no final, o padre dando esporro, falando, eu não quero saber de picuinha, não quero saber de fofoca. Porque alguém buzina no ouvido dele lá, o que tá acontecendo, a fofoca, a picuinha. Eu não sei de nada disso não, cara. Sei de fofoca, sei de picuinha, sei de nada. Mas se ele fala lá na frente... Tá, vamos lá, vamos voltar aqui pra palavra. Tá passando tempo. Vamos voltar aqui pra palavra. Mateus 7:24. Mateus 7:24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa, e foi completa a sua ruína. O que significa isso? A pessoa que Quem é a rocha? escuta a palavra de Deus. A rocha é o Senhor. A rocha é nosso Senhor Jesus Cristo. A rocha é nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontece com essas pessoas malucas que não escutam, que vai tudo para a areia, para o mar, o vento leva tudo para o mar. Porque a pessoa não escuta a palavra do Senhor. Por exemplo, a pessoa quer fazer o que acha na telha, que está certo, vou escutar, não, vou fazer o que
Ah, eu vou fazer isso aqui, pronto. Entendeu? A pessoa não consulta a Deus, a pessoa não conversa com Deus, a pessoa vai fazendo as coisas, entendeu? E é isso aí que dá. Por Mesmo um exemplo, monte de gente já fez isso na vida. Já por ex- construiu casa na areia. por exemplo, nós, vamos usar nós. Se nós lemos a palavra de Deus, o Santo Evangelho, pregamos, fazemos lindas pregações, lindas meditações, emocionamos várias pessoas, o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo desce e converte várias pessoas com a nossa pregação. Olha que coisa linda. A gente lê, entende e prega. Mas a gente vive o que a gente está pregando? Essa é a pergunta desse evangelho. Você não tem só que ler, entender e pregar. Você tem que viver o que você está pregando. Se você não vive o que você prega, não é que você prega errado, porque você pode pregar lindamente, pode pregar certinho, tudo que está aqui na palavra de Deus, na doutrina da Igreja Católica, tudo certinho, pode pregar tudo certinho. Mas se você não vive o que você prega, a sua pregação não tem validade. Não é que ela está errada, é que a vivência atesta a pregação. Entende? Só a pregação ela não tem credibilidade. O nome certo é esse, credibilidade. E isso que afasta muita gente, infelizmente. Né? Ah, porque não se desentendeu com o padre, porque se entendeu com sei lá quem, né, da igreja, líder de pastoral, não sei. A pessoa, porque coloca a casa dela, ou seja, a casa dela sobre outra pessoa. A casa dela significa fé, entende? Você coloca a sua fé em outra pessoa. E essa pessoa é areia. Essa pessoa é areia. Se você coloca a sua fé no padre, ou no líder de alguma pastoral, ou em qualquer outra pessoa da igreja, você está colocando sua fé, construindo sua casa na areia. Na areia. Vai desmoronar. Qualquer ventozinho vai desmoronar. Entendeu? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, somos miseráveis. Entende? Agora, se você coloca a sua fé em Jesus Cristo, na rocha, a sua casa está sobre a rocha, porque Jesus Cristo é a rocha, é a pedra angular, a pedra que sustenta todas as outras da nossa igreja. Entendeu? Se você coloca a sua fé em Jesus Cristo, não nas pessoas, aí nada abala a sua fé, nada te abala. Sua casa pode vir vento, pode vir tempestade. O vento, a tempestade são as tribulações da vida. São as tribulações da vida. Entendeu? Então, é isso. Essa é o evangelho de hoje. Tem um nome, é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Último versículo aqui que eu esqueci. Olha, de fato, olha, quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensinamento, admiradas, porque de fato ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ou seja, quem ensina e prega, quem vive o que prega, ensina com autoridade. Ensina com autoridade. Entendeu? Porque as pessoas não eram bobas, não. As pessoas viram naquela época que os faziam não valiam nada. Mas dali não sabe. Era só da boca para fora. Mas eram corruptos, roubavam o povo, faziam todo tipo de coisa errada. Entendeu? E pregavam, enchiam a boca para falar da palavra de Deus. Fazendo todo tipo de coisa errada. Hipócritas. Exatamente, hipócritas. E o povo via que Jesus ensinava como quem tem autoridade, porque ele vivia o que ele pregava. Entendeu? Ele vivia o que ele pregava. Então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.